Ela nunca viu o rosto dele, mas entregou o coração. No Facebook, criou amor sem saber quem amava. Confundiu o homem e beijou um milionário. O erro mudou o destino de todos naquela noite. Mariana sempre soube que o mundo tinha cores, mesmo sem nunca as ter visto. A sua mãe costumava dizer que o amarelo era quente como o sol da tarde, que o azul era fresco como a brisa que entrava pela janela da cozinha e que o vermelho era intenso como o amor que sentia por ela. Mas Mariana cresceu sem essas referências visuais e, com o tempo, aprendeu que o mundo podia ser sentido de outras formas. O cheiro do café de filtro de manhã cedo, o barulho dos autocarros a passar na avenida, a textura áspera do cimento sob os seus pés descalços quando era criança. Tudo isso formava o universo dela. Um universo feito de sensações que mais ninguém parecia valorizar. Ela morava em Lisboa, em Marvila, um bairro operário onde as casas se espremiam umas contra as outras, como se disputassem espaço para existir. As ruas eram cheias de buracos, os muros grafitados, e o barulho constante de motas e carros velhos compunha a banda sonora diária. Mariana conhecia cada esquina daquele lugar, cada degrau irregular, cada poste torto. Tinha 27 anos e vivia sozinha num apartamento pequeno que herdara da mãe, falecida há 3 anos. A solidão tinha se instalado naquele espaço juntamente com ela, como uma inquilina invisível que nunca pagava a renda. Trabalhava como empregada de limpeza, ou melhor, tentava trabalhar. Os empregos eram temporários, sempre, uma semana aqui, 2 dias ali. As pessoas contratavam-na com boa vontade, mas logo percebiam que ter uma funcionária cega exigia paciência, adaptação, e poucos estavam dispostos a isso. Mariana ouvia as desculpas, sempre gentis, sempre cuidadosas. A culpa não era dela, diziam. Era só que precisavam de alguém mais rápido, alguém que visse melhor os cantos, alguém diferente. Ela agradecia, guardava a mágoa no fundo do peito e seguia em frente. Porque era isso que sabia fazer. Seguir em frente mesmo quando o caminho era escuro. As noites eram o pior momento. Quando o barulho da rua diminuía e o silêncio entrava pela janela, Mariana sentia o peso da solidão de uma forma que nenhuma palavra conseguiria descrever. Era como se o mundo se tivesse esquecido que ela existia. Ninguém ligava, ninguém mandava mensagem, ninguém batia à porta. Jantava sozinha, ouvia rádio sozinha, dormia sozinha. E quando acordava, tudo recomeçava. O ciclo da invisibilidade. Foi numa dessas noites, enquanto mexia no telemóvel com o leitor de ecrã ativado, que Mariana decidiu fazer algo diferente. Algo que nunca tinha feito antes. Entrou numa rede social. Não sabia bem o que esperar. Talvez nada. Talvez apenas mais uma forma de passar o tempo. Mas alguma coisa dentro dela, uma centelha fraca de esperança, sussurrava que talvez, só talvez, houvesse alguém do outro lado daquele ecrã disposto a vê-la de verdade. Criou um perfil simples. Nome, idade, cidade. Não colocou fotografia. Não sabia como se fotografar e, francamente, não achava que isso importasse. Escreveu na descrição apenas uma frase. Gosto de música, de conversas sinceras e de sentir que existo. Foi o mais honesto que conseguiu ser. Nos primeiros dias, nada aconteceu. Mariana verificava a aplicação de manhã, à tarde, à noite. Nenhuma mensagem, nenhum gosto, nenhum sinal de que alguém tivesse notado a sua presença. Começou a arrepender-se. Talvez o mundo digital fosse tão excludente quanto o real. Talvez até mais. Afinal, ali toda a gente tinha uma imagem perfeita, uma vida editada, um sorriso fabricado. E ela? Ela era apenas uma voz sem rosto, uma presença invisível no meio de milhões. Mas então, numa quarta-feira chuvosa, enquanto ouvia o som da água a bater na janela, uma notificação soou no telemóvel. Alguém tinha mandado uma mensagem. Mariana sentiu o coração acelerar. As mãos tremiam levemente enquanto ativava o leitor de ecrã. A voz robótica da aplicação leu: Nova mensagem de Gabriel. Olá, Mariana. Vi o seu perfil e achei a sua descrição linda. Gosta mesmo de música? Qual é o seu estilo? Mariana releu a mensagem 3 vezes.
só para ter a certeza de que era real. Gabriel. O nome ecoou na mente dela como uma melodia. Respirou fundo e começou a digitar devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Olá, Gabriel. Obrigada pela mensagem. Sim, gosto muito. De música. De qualquer tipo, na verdade. Mas tenho um carinho especial por MPB. Aquelas canções antigas que parecem contar histórias de vidas inteiras. E você? A resposta veio rápido, mais rápido do que ela esperava. Também gosto de MPB. Chico Buarque, Caetano, Elis Regina. Acho que a música tem o poder de dizer o que as palavras sozinhas não conseguem. Toca algum instrumento? Mariana sorriu. Fazia tempo que não sorria assim, de verdade. Não toco nada. Mas canto. Sozinha, claro. Ninguém nunca me ouviu. Acho que canto mais para mim mesma do que para qualquer outra pessoa. A conversa fluiu naturalmente, como se eles já se conhecessem há anos. Gabriel fazia perguntas, mas não as perguntas óbvias que toda a gente fazia. Não perguntou sobre a cegueira, não pediu explicações, não demonstrou pena. Perguntou sobre sonhos, sobre medos, sobre o que a fazia feliz. E Mariana, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vista. Não pelos olhos, mas por algo muito mais profundo. Nos dias seguintes, as mensagens tornaram-se rotina. Gabriel escrevia de manhã, a desejar um bom dia. Escrevia à tarde, a perguntar como tinha sido o dia dela. Escrevia à noite, a partilhar pensamentos, lembranças, pequenos fragmentos de uma vida que ele nunca revelava completamente. Mariana não sabia nada sobre ele. Não sabia onde morava, o que fazia, se tinha família, e, estranhamente, isso não importava. O que importava era a ligação, a sensação de que finalmente alguém a ouvia. Ele enviou uma música, Construção do Chico Buarque. Mariana ouviu emocionada. Depois enviou outra, Modinha, da Elis Regina. Ela chorou, não de tristeza, mas de algo que não sabia nomear. Era como se cada música fosse um pedaço dele que ele estava a partilhar. Um presente invisível, mas real. Mariana começou a esperar pelas mensagens com uma ansiedade que não sentia há anos. Acordava e a primeira coisa que fazia era verificar o telemóvel. Gabriel estava sempre lá. Bom dia, Mariana. Espero que tenha sonhado com coisas bonitas. Ela respondia com o coração acelerado, escolhendo palavras que expressassem o que sentia sem revelar demais. Bom dia, Gabriel. Sonhei que estava num lugar onde não existia solidão. Foi bom enquanto durou. A resposta dele veio carregada de uma melancolia que Mariana sentiu atravessar o ecrã. Eu sei bem o que é a solidão, Mariana. Às vezes acho que é a única companhia constante que tenho. Mariana quis perguntar, mas algo na forma como ele escreveu fê-la entender que havia dores que ele ainda não estava pronto para partilhar. E tudo bem. Ela também tinha as suas. As semanas passaram e a ligação entre os dois aprofundou-se. Gabriel contava sobre noites de insônia, sobre a sensação de viver uma vida que não parecia sua, sobre a dificuldade de confiar nas pessoas. Mariana partilhava sobre a invisibilidade, sobre a frustração de ser tratada como incapaz, sobre o medo de nunca ser amada de verdade. Eles entendiam-se numa língua que poucos falavam, a língua da solidão partilhada. Numa sexta-feira, à noite, Mariana estava deitada na cama quando o telemóvel tocou. Era Gabriel. Mariana, posso dizer-te uma coisa? Algo que talvez seja estranho. Claro, Gabriel. Podes falar. Acho que estou a começar a sentir algo por ti. Não sei se é certo dizer isto, não sei se é cedo demais, mas sinto que me entendes de uma forma que mais ninguém consegue. E isso é raro, muito raro. Mariana sentiu os olhos a arder. Lágrimas desceram-lhe pelo rosto sem pedir licença. Digitou com as mãos trêmulas. Eu também sinto, Gabriel, e tenho medo. Medo de que isto seja só uma ilusão. Medo de que desapareças. Não vou desaparecer, Mariana, prometo. Mas promessas, Mariana sabia, eram frágeis. Podiam ser quebradas com a mesma facilidade com que eram feitas. Enquanto isso, a vida real de Mariana seguia o seu curso árido. Continuava a procurar emprego, continuava a ser dispensada, continuava a voltar para casa com as mãos vazias e o coração pesado.
Até que um dia recebeu uma chamada. Era de uma agência de empregos. Tinha uma vaga de empregada de limpeza numa vivenda no Restelo. Um trabalho fixo, com contrato de trabalho, bom salário. Mariana quase não acreditou. Há algum detalhe que eu precise de saber? Perguntou desconfiada. Havia sempre detalhes. A mulher do outro lado da linha hesitou antes de responder. O dono da casa é muito reservado. Ele não gosta de interações. A governanta vai passar-lhe todas as regras no primeiro dia. Mas é um bom emprego, Mariana. Poucos conseguem ficar lá, mas se seguir as regras vai dar-se bem. Mariana aceitou. Precisava daquele emprego. Precisava de estabilidade, de um salário que lhe permitisse pagar as contas sem sufoco. E se o preço era o silêncio, então ela pagaria. Afinal, estava habituada a passar despercebida. No domingo seguinte, Mariana apanhou 2 autocarros e 1 metro até chegar ao bairro do Restelo. Nunca tinha estado naquela zona. Sentia pelo som das ruas que era diferente, mais silencioso, mais limpo. Até o ar parecia mais leve. Uma motorista particular, enviada pela casa, foi buscá-la à estação de metro e levou-a até a vivenda. Quando Mariana desceu do carro, sentiu a imensidão do lugar. Não conseguia ver, mas a forma como o som se propagava indicava espaços amplos, tetos altos, jardins extensos. Era outro mundo, um mundo distante do seu. A governanta Dencélia recebeu-a na porta. Era uma mulher de voz firme, mas não ríspida. Havia uma certa rispidez nela, mas também algo de maternal. Mariana, seja bem-vinda. Vou mostrar-lhe a casa e explicar as regras. Preste atenção, porque não vou repetir. Mariana assentiu, segurando a bengala com firmeza. A casa era imensa. Dencélia guiou-a por corredores largos, salas enormes, quartos que pareciam nunca ter sido usados. Explicou onde ficavam os materiais de limpeza, que áreas precisavam de mais atenção, que divisões eram proibidas. E a regra mais importante, Mariana. O senhor da casa não gosta de ser incomodado. Não deve falar com ele, não deve fazer barulho desnecessário, não deve fazer perguntas. Ele é um homem muito ocupado e muito reservado, entendeu? Mariana entendeu. Mais uma vez ela seria invisível, mas desta vez estava a ser paga para isso. Nos primeiros dias, Mariana seguiu as regras à risca. Limpava em silêncio, evitava os horários em que sabia que o dono da casa estaria por perto, mantinha a cabeça baixa, nunca o viu, nem uma vez, mas sabia que ele estava lá. Sentia a presença dele, como uma sombra que se movia pelos corredores sem nunca se revelar. À noite, quando voltava para casa, Mariana encontrava refúgio nas mensagens de Gabriel. Ele continuava a ser a única luz no meio da rotina exaustiva. Contava sobre o trabalho novo, sobre a vivenda silenciosa, sobre a sensação estranha de estar num lugar tão grande e, ao mesmo tempo, tão vazio. Parece um mausoléu, escreveu ela numa noite. Talvez seja, respondeu Gabriel. Às vezes as pessoas constroem paredes tão altas para se proteger que acabam por se aprisionar. Mariana não sabia, mas enquanto digitava aquelas palavras, Gabriel estava do outro lado da cidade, sentado na sala da própria vivenda, a olhar para o ecrã do telemóvel com uma expressão que misturava culpa e desejo. Porque Gabriel não era quem dizia ser. Gabriel era apenas um nome, uma identidade criada numa noite de desespero, quando a solidão se tinha tornado insuportável demais. O homem por trás do perfil era Henrique Almeida, um dos empresários mais ricos do país, dono de uma das maiores construtoras de Portugal, herdeiro de um império familiar e completamente destruído por dentro. Henrique tinha 38 anos e há 5 vivia como um fantasma. Tinha perdido a noiva, Amanda, num acidente de carro. Ela voltava de uma festa de casamento quando um condutor bêbado invadiu a faixa contrária. Henrique não estava no carro. Tinha ficado em casa, cansado demais para sair, e desde então carregava a culpa como uma corrente presa ao peito. Se tivesse ido junto, talvez tivesse conseguido convencê-la a não conduzir. Talvez tivesse salvado a vida dela. Talvez. Depois do acidente, Henrique afastou-se de tudo e de todos. Vendeu o apartamento que partilhava com Amanda, comprou a vivenda no Restelo
e trancou-se lá dentro. Comandava a empresa de casa, evitava eventos sociais, recusava jantares e entrevistas, qualquer coisa que o obrigasse a interagir. As pessoas diziam que ele tinha enlouquecido de luto. Talvez tivessem razão. Foi, numa madrugada insone, enquanto navegava sem rumo pela internet, que Henrique criou o perfil falso. Não tinha intenção de o usar. Era apenas uma forma de se sentir ligado, mesmo que de mentira. Mas então, viu o perfil de Mariana. Leu a descrição dela. Gosto de música, de conversas sinceras e de sentir que existo. E algo dentro dele quebrou-se, ou consertou-se. Não sabia ao certo. Ele mandou a primeira mensagem sem pensar muito. E quando ela respondeu, sentiu algo que não sentia há anos: curiosidade, vontade de continuar. E aos poucos, sem perceber, deu por si a esperar pelas respostas dela com a mesma ansiedade de um adolescente apaixonado. Mariana não sabia quem ele era, e Henrique agarrava-se a isso como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Com ela, não precisava de ser o bilionário, não precisava de carregar o peso do apelido, da fortuna, das expectativas. Podia ser apenas Gabriel, um homem comum, um homem que ainda sabia sentir. Mas então Mariana começou a trabalhar na casa dele, e Henrique entrou em pânico. Ela estava ali, a poucos metros de distância, a limpar os mesmos corredores que ele percorria, a respirar o mesmo ar. E ela não fazia ideia. Henrique passou a evitá-la ainda mais. Trancava-se no escritório, só saía quando tinha a certeza de que ela já se tinha ido embora. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma necessidade dolorosa de a ver, de entender quem era a mulher que tinha mudado algo dentro dele sem saber. Uma noite, enquanto Mariana limpava o andar de cima, Henrique esqueceu-se que ela estava lá. Tinha bebido mais do que devia. O aniversário da morte de Amanda destruía-o sempre, e aquele ano não foi diferente. Trancou-se no escritório com uma garrafa de uísque e deixou a dor sair. Falou sozinho, como sempre fazia naquelas noites. Pediu perdão a Amanda. Disse que sentia a falta dela. Disse que estava cansado de viver como um morto. Mariana ouviu tudo. Estava do outro lado da porta, paralisada. A voz do homem era desesperada, carregada de uma angústia que ela conhecia bem. Era a voz de alguém quebrado. E por algum motivo, aquela voz pareceu-lhe estranhamente familiar. Quando a porta se abriu e Henrique saiu, ele encontrou-a ali, parada, com a expressão de quem tinha ouvido algo que não devia. Por um segundo, ficaram em silêncio. Henrique pensou em mandá-la embora, em fingir que nada tinha acontecido. Mas então Mariana falou: "Desculpe, eu não queria ouvir, mas ouvi, e só quero que saiba que não precisa de se desculpar comigo. Eu entendo a dor." Henrique olhou para ela, olhou realmente, e viu algo que não esperava. Compaixão. Não pena. Compaixão. E pela primeira vez em anos, não se sentiu julgado. Nos dias seguintes, algo mudou entre eles. Henrique passou a aparecer mais. Às vezes ficava na sala enquanto Mariana limpava. Não conversavam muito. Apenas trocavam algumas palavras gentis, cuidadosas. Célia observava tudo com uma expressão de quem sabia mais do que devia, mas não dizia nada. Mariana não sabia, mas enquanto isso, Gabriel continuava a mandar mensagens, e ela continuava a responder, dividida entre dois mundos que, sem saber, eram na verdade um só. E foi assim que tudo começou, com uma mentira, com dois corações quebrados, e com a esperança frágil de que talvez, só talvez, ainda houvesse espaço para algo verdadeiro. As semanas que se seguiram foram as mais confusas da vida de Mariana. Durante o dia, ela limpava a vivenda silenciosa, trocando pequenas palavras com o homem que a habitava. Um homem de voz grave, de presença melancólica, que nunca revelava o seu nome e que ela passou a chamar apenas de Senhor, como Célia tinha ensinado. À noite, voltava para o seu apartamento em Marvila e mergulhava nas conversas com Gabriel, o homem virtual que se tinha tornado a sua razão de sorrir. Dois homens, dois mundos, e Mariana,
dividida entre eles sem saber que eram a mesma pessoa. Henrique, por sua vez, vivia um tormento constante. Cada mensagem que enviava para Mariana, através do perfil falso, era uma punhalada na própria consciência. Cada vez que a via na vivenda, a limpar os móveis, com cuidado, a cantarolar baixinho músicas que ele tinha enviado através do telemóvel, sentia o peso da mentira a crescer. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia parar. Porque pela primeira vez em 5 anos, sentia-se vivo. E isso era tão assustador quanto viciante. Numa tarde de quinta-feira, Mariana estava a limpar a biblioteca quando Henrique entrou. Ela sentiu a presença dele antes mesmo de o ouvir. Havia algo na forma como o ar se movia quando ele estava por perto. "Desculpe incomodar", disse ele, a voz ainda carregada daquela tristeza que parecia nunca o abandonar. "Só vim buscar um livro." Mariana parou o que estava a fazer e virou-se na direção da voz. "Não incomoda. A casa é sua." Henrique pegou num livro da estante, mas não saiu. Ficou ali, parado, a observá-la. Mariana não o podia ver, mas sentia o olhar dele sobre si. Era estranho. Não desconfortável, mas estranho. "Gosta de ler?" perguntou ele, quebrando o silêncio. Mariana sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. "Gosto de audiolivros. Não é a mesma coisa, eu sei, mas é o que tenho." Henrique sentiu algo a apertar no peito. Lembrou-se das conversas com ela através do perfil falso. Ela tinha mencionado que gostava de histórias, de romances antigos, de poesia. Ele tinha até enviado algumas recomendações. Qual é o seu favorito? Mariana pensou por um momento. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Tem uma passagem que sempre me marcou. É quando a personagem percebe que passou a vida inteira à espera de algo que nunca viria. E eu acho que muita gente vive assim. À espera. Sempre à espera. Henrique engoliu em seco. Aquelas palavras eram uma lâmina afiada a atravessar a sua alma. Porque ele sabia exatamente do que ela estava a falar. Ele também tinha vivido à espera. À espera que a dor passasse. À espera que Amanda voltasse. À espera que a vida fizesse sentido de novo. "É uma bela escolha", disse ele, a voz quase um sussurro. Mariana virou-se para continuar a limpeza. Mas antes que pudesse, Henrique falou de novo. "Você canta." Mariana parou, surpreendida. Como é que ele sabia disso? "Como sabe que eu canto?" Henrique percebeu o erro. Entrou em pânico por um segundo, mas recompôs-se rapidamente. "Às vezes ouço. Quando estou no escritório. Canta baixinho enquanto trabalha. Tem uma voz bonita." Mariana sentiu o rosto a aquecer. Nunca ninguém tinha elogiado a sua voz. Nunca ninguém tinha realmente prestado atenção. "Obrigada", murmurou sem saber o que mais dizer. Henrique saiu da biblioteca com o livro na mão e o coração aos pedaços. Estava cada vez mais difícil manter a farsa. Cada vez mais doloroso estar perto dela sabendo que ela não sabia quem ele realmente era. Naquela noite, Mariana recebeu uma mensagem de Gabriel. "Mariana, posso fazer-te uma pergunta pessoal?" "Claro, Gabriel." "Podes. Já te apaixonaste?" Mariana sentiu o coração a disparar. A pergunta era direta, quase brutal na sua honestidade. Respirou fundo antes de responder. "Uma vez. Há muito tempo, mas não deu certo. Ele não conseguia ver-me para além da cegueira. Eu era sempre a menina coitadinha, a menina que precisava de ajuda. Nunca fui a mulher que ele desejava." "E tu? Já te apaixonaste?" A resposta de Gabriel demorou a vir. Quando chegou, estava carregada de uma dor que Mariana sentiu atravessar o ecrã. Sim, profundamente. E perdia. Não por escolha, mas por circunstâncias que estavam para além do meu controlo. E desde então, não consigo permitir-me sentir de novo. Tenho medo de que tudo em que toco se quebre. Mariana sentiu os olhos a arder. Havia uma sinceridade naquelas palavras que a abalou. Digitou devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. "Eu entendo o teu medo, Gabriel, mas acho que viver com medo de quebrar é o mesmo que já estar quebrado. E talvez a gente precise de se permitir sentir, mesmo que doa. Porque a dor, pelo menos, prova que ainda estamos vivos.
Henrique leu aquelas palavras trancado no escritório da vivenda, com uma garrafa de uísque a meio ao lado do computador. E pela primeira vez desde a perda de Amanda, chorou. Chorou de verdade. Não lágrimas silenciosas de luto, mas soluços altos, dolorosos, libertadores. Chorou pela noiva que tinha perdido. Chorou pelos anos que tinha desperdiçado a esconder-se. E chorou pela mulher que o estava, sem saber, a salvar. Célia ouviu o choro através da porta fechada do escritório. Não entrou. Sabia que havia dores que precisavam de ser sentidas sozinhas. Mas no dia seguinte, quando Mariana chegou para trabalhar, a governanta chamou-a para uma conversa. Mariana, sente-se aqui comigo por um momento. Mariana obedeceu, sentando-se na cadeira da cozinha enquanto Célia preparava um café. Percebe que ele está diferente, não percebe? Mariana hesitou antes de responder. Sim, parece menos triste. Ou talvez só menos perdido. Célia serviu o café e colocou a chávena na mão de Mariana com cuidado. Ele perdeu alguém há alguns anos, uma pessoa muito importante. E desde então, vive como se tivesse perdido também a vontade de continuar. Mas desde que chegou, algo mudou. Ele sai do escritório. Conversa. Até sorri de vez em quando. E eu só queria que soubesse que, mesmo sem perceber, está a fazer a diferença. Mariana segurou a chávena com as duas mãos, sentindo o calor a atravessar a porcelana. Eu não estou a fazer nada demais, só estou aqui. Às vezes é só disso que as pessoas precisam. De alguém que esteja aqui. Mariana pensou naquelas palavras durante todo o dia. Pensou em Gabriel, no homem da vivenda, na forma como ambos pareciam carregar dores semelhantes. E por um instante, desejou poder juntar os dois. Fazer com que o homem virtual e o homem real se tornassem um só, porque separados, ambos eram incompletos. Na semana seguinte, Henrique fez algo que não fazia há anos. Preparou a casa para receber alguém. Não uma visita formal, não um jantar de negócios, mas um momento só para ele e para Mariana. Pediu a Célia que preparasse um chá especial, daqueles que Mariana tinha comentado gostar através das mensagens de Gabriel. Arrumou a sala de estar com almofadas confortáveis, colocou música ambiente e esperou. Quando Mariana chegou naquela noite para o turno da noite que às vezes fazia, Henrique encontrou-a na entrada. Mariana, poderia vir até a sala por um momento? Gostaria de conversar consigo. Mariana sentiu o coração a acelerar. Havia algo diferente na voz dele. Algo mais leve, mais esperançoso. Claro. Henrique guiou-a até a sala segurando o seu braço com delicadeza. Mariana sentiu a mão dele, na sua, e um arrepio subiu-lhe pela espinha. Era a primeira vez que ele lhe tocava de verdade. Quando se sentaram, Henrique serviu o chá. Mariana reconheceu o cheiro imediatamente. Era o chá de camomila com mel que ela tinha dito amar numa conversa com Gabriel. Como sabia que eu gosto deste chá? Perguntou a voz carregada de surpresa. Henrique congelou. Mais um erro. Mais uma fenda na mentira. A Célia contou-me, mentiu, a voz quase a falhar. Disse que tinha comentado. Mariana aceitou a explicação, mas algo dentro dela começou a mover-se. Uma dúvida. Uma sensação estranha de que havia algo que não se encaixava. Eles conversaram durante horas. Henrique falou sobre a empresa, sobre a pressão de carregar um legado familiar, sobre a solidão que vinha com o sucesso. Mariana falou sobre a dificuldade de ser vista num mundo que valoriza tanto a aparência, sobre os empregos perdidos, sobre a sensação de ser sempre a última opção. E quanto mais conversavam, mais Henrique sentia a mentira a tornar-se insustentável. A certa altura, Mariana começou a cantarolar uma música. Era modinha da Elis Regina, a mesma que Gabriel lhe tinha enviado semanas atrás. Henrique sentiu o coração a disparar. Pediu licença, foi até o escritório e gravou. Gravou a voz dela a encher aquela casa vazia de vida. Gravou porque queria lembrar-se. Porque precisava de se lembrar que havia beleza no mundo, mesmo no meio da dor. Quando voltou para a sala, Mariana tinha parado de cantar. Estava sentada, quieta, com uma expressão pensativa no rosto. — Está bem? — perguntou Henrique. Mariana assentiu,
Mas havia algo na forma como ela segurava a chávena de chá que indicava que não, ela não estava bem. Estava confusa, porque quanto mais tempo passava com aquele homem, mais ele lhe parecia familiar. A forma como escolhia as palavras, a melancolia na voz, a gentileza cuidadosa, tudo lembrava Gabriel, mas era impossível. Gabriel era apenas um homem comum, alguém do outro lado do ecrã que nunca tinha revelado detalhes sobre a sua vida. E o homem da vivenda era claramente rico, poderoso, dono de uma vida que Mariana nunca poderia alcançar. Nos dias seguintes, as conversas noturnas tornaram-se rotina. Henrique encontrava sempre uma desculpa para chamar Mariana até a sala. Dizia que precisava de companhia, que a casa era grande demais para uma pessoa só, que gostava de ouvir a voz dela. E Mariana, sem saber por que, aceitava sempre, porque havia algo naquele homem que a atraía, algo que ia para além da voz, para além das palavras. Era uma ligação que ela não conseguia explicar. Gabriel, por sua vez, continuava a enviar mensagens. Mas havia uma mudança subtil nelas. Henrique estava a ficar sem desculpas para manter a mentira. Cada vez que Mariana partilhava algo que tinha acontecido durante o dia, ele precisava de fingir surpresa, fingir interesse, fingir que não sabia exatamente do que ela estava a falar porque ele tinha estado lá. E então, numa terça-feira chuvosa, Henrique tomou uma decisão. Não podia continuar assim. Não podia viver dividido entre duas identidades. Não podia continuar a mentir à única pessoa que tinha conseguido fazê-lo sentir algo real. Precisava de acabar com aquilo, de uma forma ou de outra. Criou um novo e-mail, um e-mail anônimo. E através do perfil de Gabriel, escreveu uma mensagem que sabia que a iria destruir. Mariana, preciso de te dizer algo. E vai ser difícil para te ouvir. Eu preciso de ir embora. Não posso continuar com esta conversa. Não porque não me importo, mas porque me importo demais. E tenho medo do que isso significa. Tu mereces alguém que possa estar presente de verdade. Alguém que não se esconda atrás de um ecrã. E eu não posso ser essa pessoa. Desculpa-me. Desculpa-me por te ter dado esperança. Desculpa-me por te ter feito acreditar que havia algo aqui. Mas preciso de partir. E preciso que sigas em frente. Porque tu mereces ser feliz, mesmo que não seja comigo. Henrique enviou a mensagem e fechou a conta. Apagou o perfil. Cortou o único fio que ainda o prendia àquela mentira. E então, sentou-se no chão do escritório e deixou a culpa consumi-lo. Mariana leu a mensagem 3 vezes, 4, 5. Não conseguia acreditar. Gabriel estava a ir embora. O único homem que a tinha feito sentir vista, desejada, amada, estava a partir. E ela não entendia por quê. Não entendia o que tinha feito de errado. Não entendia como algo que parecia tão real podia desaparecer tão rápido. Chorou durante horas. Chorou até não ter mais lágrimas, e quando o choro cessou, sentiu algo pior do que a tristeza. Sentiu o vazio. O vazio que tinha vivido durante anos antes de conhecer Gabriel. O vazio que se tinha esquecido que existia. Desativou a conta na rede social. Não. Queria mais saber de ligações virtuais. Não queria mais acreditar em promessas invisíveis. Queria apenas voltar a ser quem era antes. A menina invisível que passava despercebida. Porque pelo menos assim não doía tanto. Mas a vida tem uma forma cruel de não nos deixar desistir tão fácil. No dia seguinte, quando Mariana chegou para trabalhar na vivenda, Henrique esperava-a na sala. Tinha os olhos vermelhos, a aparência descuidada, e pela primeira vez, Mariana percebeu o quanto ele parecia quebrado. Mariana, sente-se, por favor. Ela obedeceu à voz do homem carregando uma urgência que a assustou. Aconteceu alguma coisa? Henrique respirou fundo. Queria contar a verdade. Queria dizer quem ele realmente era, o que tinha feito, por que tinha mentido. Mas as palavras não saíam. Em vez disso, disse algo diferente. Eu gostaria de lhe fazer uma proposta. Sei que mora longe. Sei que a viagem até aqui é cansativa. Que tal se viesse algumas noites e ficasse aqui? Há quartos de sobra. Poderia descansar melhor, acordar mais tarde. Seria mais confortável para si. Mariana ficou em silêncio. A proposta era generosa, mas havia algo estranho nela.
algo que não fazia sentido. Por que está a fazer isto? Henrique hesitou. E, então pela primeira vez, disse algo que era pura verdade. Porque a casa fica menos vazia quando está aqui. Mariana sentiu algo a partir-se dentro dela. Ou talvez a consertar-se. Não sabia ao certo. Mas aceitou. Aceitou porque precisava de algo que a impedisse de desmoronar. Aceitou porque, de alguma forma, aquele homem triste da vivenda silenciosa se tinha tornado importante para ela. E foi assim que Mariana começou a passar as noites na vivenda. Dormia num quarto no segundo andar. Acordava com o cheiro do café que Deicélia preparava, limpava a casa durante o dia e, à noite, sentava-se na sala com Henrique. Conversavam sobre tudo e nada. Ele contava-lhe histórias da empresa, dos desafios de comandar um império que não tinha escolhido. Ela contava-lhe sobre a infância, sobre a mãe que tinha perdido, sobre os sonhos que tinha guardado no fundo da gaveta, porque parecia impossível alcançá-los. Uma noite, enquanto conversavam, Henrique pegou na viola que estava encostada a um canto da sala há anos. Mariana ouviu o som das cordas a serem afinadas. Toca? Tocava. Faz tempo que não pego nisto. Toque algo para mim. Henrique hesitou, mas então começou a tocar. Era uma música simples, melancólica, cheia de pausas que diziam mais do que as notas. Mariana fechou os olhos e deixou-se levar, e quando ele terminou, tinha lágrimas no rosto. É linda. Como se chama? Não tem nome. Compus há muito tempo, para alguém que já não está mais aqui. Mariana entendeu. Não precisava de explicações. Sabia que aquela música era um pedaço da dor dele, um pedaço que ele tinha escolhido partilhar com ela. Henrique guardou a viola e sentou-se ao lado de Mariana no sofá. Ficaram em silêncio por longos minutos apenas a sentir a presença um do outro, e então, num impulso que não conseguiu controlar, Henrique segurou a mão dela. Mariana sentiu o toque e não se afastou. Pelo contrário, entrelaçou os seus dedos nos dele. E ali, naquele silêncio carregado de significados, algo mudou. Não era amor ainda. Não era certeza. Mas era o começo de algo. Uma faísca frágil, mas real. Deicélia observava tudo de longe. Sabia que Henrique estava a jogar um jogo perigoso. Sabia que a verdade, eventualmente, viria à tona. E quando viesse, seria devastadora. Mas também via algo que não via há anos, via esperança, via vida. E torcia em silêncio para que, de alguma forma, aquilo desse certo. Porque às vezes as pessoas precisam de uma segunda oportunidade, mesmo quando não a merecem, mesmo quando a verdade é uma bomba relógio à espera para explodir. Os dias na vivenda começaram a ganhar uma rotina que Mariana nunca imaginou que teria. Acordava cedo, tomava o pequeno almoço com Deicélia na cozinha ampla enquanto ouviam rádio e depois começava o trabalho. Mas o trabalho tinha deixado de ser apenas trabalho. Tinha se tornado uma forma de habitar aquele espaço, de se sentir parte daquele lugar que antes parecia tão distante da sua realidade. E Henrique estava sempre por perto, não de forma invasiva, mas presente. Às vezes trabalhava no escritório com a porta aberta só para ouvir Mariana a cantarolar enquanto arrumava os móveis. Outras vezes aparecia na cozinha à meio da tarde a pedir um café, só para trocar algumas palavras com ela. E todas as noites, sem falta, chamava-a para a sala, para conversar, para ouvir música, para simplesmente estar. Mariana sentia que algo estava a mudar dentro dela. A dor pela partida de Gabriel ainda estava lá, mas tinha começado a transformar-se noutra coisa, uma aceitação melancólica, uma compreensão de que algumas pessoas entram na vida da gente apenas para nos ensinar que somos capazes de sentir, e depois partem. E talvez fosse esse o papel de Gabriel, ensinar-lhe que ela merecia ser amada. E agora havia aquele homem, o homem da vivenda silenciosa, que nunca revelava o seu nome completo, mas que aos poucos ia revelando a sua alma. Mariana não entendia completamente o que sentia por ele. Era diferente do que tinha sentido por Gabriel. Com Gabriel, tudo era leve, virtual, seguro. Com aquele homem,
Tudo era intenso, real, assustador, porque ali não havia ecrãs para se esconder. Ali era ela e ele em toda a sua humanidade imperfeita. Numa sexta-feira à noite, depois de uma semana particularmente difícil, em que Henrique tinha tido problemas na empresa, ele chegou a casa mais tarde do que o normal. Mariana estava na sala, a ouvir música no telemóvel com os auscultadores. Não o ouviu chegar. Henrique parou na porta e ficou a observar. Ela abanava levemente a cabeça ao ritmo da música, os lábios a moverem-se em silêncio, acompanhando a letra. Havia algo tão puro naquela cena que Henrique sentiu o peito a apertar. Aproximou-se devagar e tocou-lhe levemente no ombro. Mariana tirou os auscultadores, assustada. Desculpe, não queria assustá-la. Tudo bem. Não o ouvi chegar. Como foi o dia? Henrique sentou-se ao lado dela no sofá, deixando escapar um suspiro cansado. Difícil. Às vezes acho que carrego o peso de decisões que nem sempre são minhas. A empresa foi fundada pelo meu avô, construída pelo meu pai, e eu herdei tudo isto sem ter escolhido. Às vezes pergunto-me como teria sido a minha vida se pudesse ter escolhido outro caminho. Mariana virou-se na direção dele, a expressão pensativa. E que caminho teria escolhido? Henrique pensou por um longo momento antes de responder. Talvez fosse músico ou professor. Algo simples, algo que não exigisse que eu fosse alguém que não sou. Mariana sorriu, um sorriso triste, mas compreensivo. Acho que toda a gente carrega algum peso. Eu carrego o peso de ser invisível. Você carrega o peso de ser visto demais. No fim, ambos só queremos ser vistos da forma certa, pela pessoa certa. Henrique olhou para ela e sentiu algo a mover-se dentro do peito. Uma vontade quase incontrolável de contar a verdade, de dizer que ele era Gabriel, que tinha sido ele o tempo todo, que a tinha conhecido primeiro através do ecrã porque era cobarde demais para se arriscar no mundo real. Mas as palavras não saíam, porque ele sabia que se contasse, perderia tudo. Perderia a confiança dela, perderia a forma como ela olhava para ele, como se ele fosse apenas um homem, não um bilionário, não uma mentira, apenas um homem. Em vez disso, fez algo diferente, algo que não planeou. Segurou o rosto dela entre as mãos, delicadamente, como se ela fosse feita de algo frágil. Mariana sentiu o toque e o coração disparou. Nenhum dos dois se moveu. Ficaram ali, a respirar o mesmo ar, a sentir a tensão a crescer entre eles como uma corda a ser esticada ao limite. Posso? Sussurrou Henrique, a voz rouca de emoção. Mariana não confiava na própria voz para responder. Apenas assentiu. E então, pela primeira vez em anos, Henrique beijou alguém. Não foi um beijo desesperado ou apressado. Foi lento, cuidadoso, carregado de todos os sentimentos que ele não sabia colocar em palavras. E Mariana correspondeu, sentindo algo dentro dela a derreter-se e a reconstruir-se ao mesmo tempo. Quando se afastaram, ambos estavam sem fôlego. Mariana levou a mão aos lábios, ainda a sentir o gosto dele. Henrique segurou a mão dela e trouxe-a de volta, entrelaçando os seus dedos. Eu não sei o que estou a fazer, confessou ele. Há tanto tempo que não sinto nada assim que me esqueci como é. Mas sei que não quero que vás embora. Não quero que isto seja só mais uma noite. Mariana sentiu os olhos a arder. Havia uma sinceridade brutal naquelas palavras que a abalou. Eu também não sei o que estou a fazer, mas sei que quando estou perto de ti, sinto que finalmente existo. E isso é tudo o que sempre quis. Eles ficaram abraçados no sofá por horas, apenas a existir um nos braços do outro. Henrique sentiu pela primeira vez desde a perda de Amanda que talvez houvesse espaço para algo novo, não para substituir o que tinha perdido, mas para construir algo diferente, algo que fosse só dele e dela. Célia, que tinha observado tudo de longe, subiu para o próprio quarto com o coração apertado. Sabia que aquilo não terminaria bem. Sabia que a verdade eventualmente viria à tona. Mas também sabia que não cabia a ela interferir. Algumas lições precisam de ser aprendidas da forma mais dolorosa. Nas semanas seguintes, Mariana e Henrique tornaram-se inseparáveis. Ele levava-a para jantar em restaurantes discretos onde ninguém o reconheceria.
Passeavam pelos parques de Lisboa nos finais de tarde, ele a descrever as cores do pôr do sol, enquanto ela imaginava como seria ver aquele espetáculo com os próprios olhos. Viam filmes em casa, ele a narrar as cenas para ela, e ela a rir das piadas que ele inventava para preencher os silêncios. Mariana tinha esquecido Gabriel, ou pelo menos tinha empurrado a memória dele para um canto escuro da mente, porque agora tinha algo real, tinha alguém que a segurava, que a beijava, que dizia que ela era importante. E isso era mais do que nunca tinha tido. Mas Henrique não se tinha esquecido. Não conseguia. A culpa corroía-o por dentro como um ácido. Cada beijo era uma mentira. Cada declaração era construída sobre uma fundação de enganos. E ele sabia que, eventualmente, tudo desmoronaria. Só não sabia quando. Numa tarde de sábado, Henrique precisou de ir à empresa para resolver uma emergência. Mariana ficou em casa a aproveitar o raro momento de solidão para explorar a vivenda com mais calma. Subiu até o 3º andar, um lugar onde raramente ia. Lá havia um quarto trancado. Célia tinha mencionado uma vez que era o antigo quarto do patrão, mas que ele não entrava mais lá. Mariana experimentou o puxador da porta. Para sua surpresa, estava aberta. Entrou devagar, sentindo a atmosfera diferente daquela divisão. Havia algo parado no tempo ali. O cheiro era antigo, empoeirado. Caminhou com cuidado, a bengala a tocar suavemente no chão, até que esbarrou em algo. Era uma cômoda. Em cima dela, os seus dedos encontraram molduras. Pegou numa delas e sentiu. Era pesada, de metal trabalhado. Dentro, havia algo que parecia uma fotografia. Mariana sabia que nunca veria a imagem, mas mesmo assim segurou a moldura com cuidado, como se segurasse algo sagrado. Quem estaria naquela fotografia? Por que é que aquele quarto estava trancado? Por que é que o homem que estava a começar a amar tinha tantos segredos? Célia apareceu na porta ofegante. Mariana, não devia estar aqui. Mariana virou-se, assustada. Desculpe. A porta estava aberta. Eu só estava curiosa. Célia entrou no quarto e pegou na moldura das mãos de Mariana com delicadeza. Este era o quarto dele e da noiva. Ela faleceu há 5 anos. Ele nunca mais conseguiu entrar aqui. Mantém tudo como estava no dia em que ela se foi. Mariana sentiu o coração a apertar. Então era isso. O homem por quem se estava a apaixonar ainda carregava o luto de um amor perdido. E ela? Ela era o quê? Uma substituta? Uma forma de ele se esquecer? Ou algo real? Ele ama-a de verdade, disse Célia, como se lesse os pensamentos de Mariana. Eu conheço-o há anos. Nunca o vi olhar para alguém da forma como olha para si, nem para ela. É diferente. É mais profundo. Porque você viu-o quando ele estava quebrado. E mesmo assim ficou. Mariana não sabia se acreditava naquelas palavras, mas queria acreditar. Desesperadamente. Naquela noite, quando Henrique voltou, Mariana estava quieta. Ele percebeu imediatamente que algo tinha mudado. O que aconteceu? Mariana respirou fundo antes de falar. Entrei no quarto do 3º andar. A Célia contou-me sobre a sua noiva, sobre o que aconteceu. Henrique sentiu o sangue a gelar. Por um momento, pensou que ela tinha descoberto tudo, mas então percebeu que ela só sabia sobre Amanda. Nada sobre Gabriel. Nada sobre a mentira que sustentava tudo. Eu devia ter contado antes, disse ele, sentando-se ao lado dela. Mas é difícil falar sobre isso. É uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Ainda a ama? A pergunta era direta, quase brutal. Henrique pensou cuidadosamente antes de responder. Sempre a vou amar. Foi uma parte importante da minha vida. Mas o que sinto por ti é diferente. Não é menor. Não é uma tentativa de substituir o que perdi. É algo novo. Algo que nunca senti antes. Com ela, eu era quem eu achava que devia ser. Contigo, sou quem realmente sou. Mariana sentiu as lágrimas a descerem pelo rosto. Queria acreditar naquelas palavras. Mas havia algo que não se encaixava. Uma sensação estranha de que havia mais segredos escondidos naquela vivenda. Qual é o seu nome completo? Perguntou de repente. Henrique congelou.
Era uma pergunta simples, mas a resposta podia mudar tudo. Por que queres saber? Porque estamos juntos há semanas e eu não sei nem como te chamas de verdade. Toda a gente te chama de Senhor. A Dencélia nunca diz o teu nome. É como se fosses um fantasma. Henrique sabia que não podia mais fugir. Respirou fundo. Henrique. O meu nome é Henrique Almeida. Mariana ficou em silêncio, a processar a informação. O apelido soava familiar, mas não conseguia localizar de onde. Almeida. Como a construtora. Henrique fechou os olhos. Aqui estava, o momento em que tudo começava a desmoronar. Sim, a minha família é dona da Almeida Construções. Eu sou o presidente da empresa. Mariana sentiu o chão a desaparecer debaixo dos pés. Henrique Almeida, o bilionário recluso que comandava um dos maiores impérios imobiliários do país. O homem que aparecia nas revistas, nos jornais, sempre de fato e gravata, sempre com uma expressão fria e distante. Aquele homem era o mesmo que a beijava todas as noites, o mesmo que segurava a sua mão e dizia que ela o fazia sentir vivo. Por que não me contaste? A voz dela era baixa, quase um sussurro. Porque queria que me conhecesses como eu sou, não como o mundo me vê, não como o herdeiro, o empresário, o bilionário, só como o Henrique, um homem comum que está a tentar aprender a viver de novo. Mariana levantou-se do sofá, a precisar de espaço para processar tudo aquilo. Não há nada de comum em ti. Não há nada de comum nesta situação. Eu sou uma empregada de limpeza cega que mora em Marvila. Tu és um dos homens mais ricos do país. Nós não fazemos sentido. Fazemos sim, insistiu Henrique, levantando-se também. Fazemos porque o que sentimos é real. Porque quando estamos juntos, nada disso importa. Nem o dinheiro, nem as diferenças, nem o que o mundo pensa. Mariana abanou a cabeça, sentindo tudo a desmoronar dentro dela. Tu não entendes. Para ti, isto é uma escolha. Podes escolher ignorar as diferenças, porque tens o privilégio de o fazer. Mas para mim, eu serei sempre a rapariga pobre que trabalha na tua casa. Serei sempre a que não consegue ver o mundo da mesma forma que tu. E isso vai importar. Eventualmente isso vai importar. Henrique sentiu o desespero a tomar conta. Estava a perdê-la. E nem era pela pior das mentiras. Era por algo que ele não podia mudar. Por algo que sempre esteve ali, mas que eles tinham escolhido ignorar. Mariana, por favor, não faças isso. Não deites fora o que temos por causa de algo tão superficial. Superficial? A voz dela subiu, carregada de uma dor que cortava. Achas que a diferença entre nós é superficial? Henrique, tu vives num mundo que eu nunca vou poder alcançar. E eu vivo num mundo que tu nunca vais precisar de entender. Como é que isto pode funcionar? Henrique não tinha resposta, porque no fundo sabia que ela tinha razão, mas não queria admitir. Não queria perder a única coisa que o fazia sentir humano. Naquela noite, Mariana dormiu num dos quartos de hóspedes, trancou a porta e chorou até adormecer. E Henrique ficou acordado no escritório, a beber e a odiar-se, a odiar por ter mentido, a odiar por ser quem era, a odiar por não conseguir ser apenas o homem de que ela precisava. No dia seguinte, Mariana acordou decidida. Não podia mais ficar ali. Não enquanto não tivesse clareza sobre o que realmente sentia e sobre o que aquela relação significava. Desceu para a cozinha e encontrou Dencélia a preparar o pequeno almoço. Vou voltar para casa por alguns dias. Preciso de pensar. Dencélia assentiu, mas havia uma tristeza nos olhos dela. Ele está a sofrer, Mariana. Não estou a defender as escolhas dele, mas ele está a sofrer. Eu também estou, respondeu Mariana, a voz firme mas carregada de emoção. E preciso de descobrir se este sofrimento vale a pena. Ela pegou nas suas coisas, chamou um táxi e saiu da vivenda sem se despedir de Henrique. Ele observou da janela do escritório, o coração a despedaçar-se a cada passo que ela dava em direção ao portão. Mariana voltou para o apartamento em Marvila e tudo pareceu menor, mais apertado, mais vazio do que nunca. Tinha se habituado aos espaços amplos da vivenda, ao silêncio confortável,
a presença constante de Henrique. E agora estava de volta à sua realidade, a solidão que conhecia tão bem. Durante os dias seguintes, Henrique tentou ligar várias vezes. Mariana não atendia. Ele mandou mensagens. Ela não respondia. Tentou visitá-la, mas ela não abriu a porta. E aos poucos, Henrique começou a entender que talvez a tivesse perdido de verdade. Foi então que tomou uma decisão desesperada. Se não a podia ter como Henrique, talvez pudesse falar com ela como Gabriel, só mais uma vez, só para entender o que ela estava a sentir. Reativou o perfil antigo e mandou uma mensagem. Mariana, sou eu. Sei que fui cobarde. Sei que fugi quando devia ter ficado. Mas preciso de saber se estás bem. Preciso de saber se algum dia me poderás perdoar. Mariana viu a mensagem no telemóvel e o mundo parou. Gabriel. Ele tinha voltado. Depois de semanas, depois de ela ter reconstruído a sua vida em torno de outra pessoa, ele voltava. E a pior parte, uma parte dela ficou feliz. Uma parte dela ainda guardava um lugar para aquele homem virtual que tinha sido o primeiro a fazê-la sentir que existia. Ela não respondeu imediatamente. Ficou horas a olhar para a mensagem dividida entre a raiva e o alívio, entre o passado e o presente, entre dois homens que, sem ela saber, eram a mesma pessoa. E enquanto isso, Henrique esperava do outro lado do ecrã, o coração aos pedaços, sabendo que estava a jogar o último jogo, o jogo que o podia salvar ou destruí-lo completamente. Porque às vezes a verdade não liberta. Às vezes, a verdade apenas revela o quanto estávamos presos o tempo todo. Mariana passou 3 dias a olhar para aquela mensagem. 3 dias em que o mundo pareceu suspenso entre duas realidades impossíveis. De um lado, Henrique Almeida, o bilionário que a tinha beijado, que tinha segurado a sua mão e prometido que ela o fazia sentir vivo. Do outro, Gabriel, o homem virtual que tinha sido o primeiro a vê-la de verdade, que tinha desaparecido sem explicações e agora voltava a pedir perdão. 2 homens, 2 mundos. E Mariana, no centro de tudo, a tentar entender o que o seu coração realmente queria. Na manhã do 4º dia, enquanto tomava o pequeno almoço sozinha na cozinha pequena do apartamento, Mariana finalmente respondeu. Gabriel, eu não sei se te posso perdoar. Fizeste-me acreditar que havia alguém que me enxergava para além da cegueira, para além da invisibilidade. E depois desapareceste. Deixaste um vazio que eu passei semanas a tentar preencher. Conheci alguém real. E agora voltas e tudo fica confuso de novo. O que queres de mim? Henrique leu a mensagem sentado, no escritório da vivenda, com olheiras profundas a marcar o rosto. Não tinha dormido direito desde que Mariana se tinha ido embora. A culpa consumia-o como um fogo lento. Ela tinha conhecido alguém. Claro que tinha. E esse alguém era ele mesmo. A ironia era tão cruel que quase chegava a ser cômica. Quase. Digitou a resposta com as mãos trêmulas. Eu quero saber se ainda há uma oportunidade para nós. Sei que não mereço. Sei que fui cobarde. Mas não consigo parar de pensar em ti. Não consigo aceitar que deitei fora a única ligação real que tive em anos. Mariana, eu sei sobre o alguém que conheceste. E se ele te faz feliz, eu vou respeitar. Vou desaparecer de novo, desta vez para sempre. Mas se ainda houver uma parte de ti que guarda algo por mim, por favor, diz-me. Porque eu preciso de saber se ainda tenho uma oportunidade de consertar o que destruí. Mariana leu aquelas palavras e sentiu o peito a apertar. Como era possível sentir algo por 2 pessoas ao mesmo tempo? Como era possível estar com raiva de alguém e ainda assim sentir a falta dele? Levou horas a responder, pesando cada palavra. Gabriel, o que eu sentia por ti era real. Mas era baseado em conversas, em mensagens, numa versão tua que eu nunca pude tocar. Com ele é diferente. É tangível. É assustador porque é real demais. Mas também é complicado. Há diferenças entre nós que parecem impossíveis de superar. Então eu não sei. Não sei o que sinto. Não sei o que quero. Só sei que estou cansada de me sentir dividida. Henrique leu aquela mensagem e tomou a decisão mais imprudente da sua vida. Precisava de a ver.
Precisava de estar perto dela, mesmo que fosse a última vez. Mas não como Henrique, ainda não. Como Gabriel. Precisava que ela escolhesse entre os dois, mesmo que essa escolha fosse uma farsa, porque só assim saberia se o que ela sentia por ele, como Henrique, era forte o bastante para sobreviver à verdade. Mariana, posso ver-te? Pessoalmente? Sei que é estranho depois de tanto tempo. Sei que podes dizer que não, mas preciso de olhar nos teus olhos e dizer-te tudo o que não consegui dizer antes. Por favor. Mariana sentiu o coração a disparar. Gabriel queria vê-la. Depois de meses a conversar apenas através de ecrãs, ele queria um encontro real. Parte dela gritava que não, que era uma péssima ideia, que já se tinha magoado o suficiente. Mas outra parte, a parte que ainda guardava as primeiras borboletas no estômago que ele tinha causado, queria desesperadamente dizer sim. Onde? Digitou antes que pudesse mudar de ideias. Henrique sugeriu um café pequeno e discreto em Alfama, um lugar neutro, onde ele sabia que não seria reconhecido. Marcaram para o sábado seguinte, às 15h. Enquanto isso, Henrique elaborou um plano desesperado. Pediria a um amigo que fosse no lugar dele, encontrar Mariana e explicar que Gabriel tinha tido uma emergência de última hora. Seria a desculpa perfeita para desaparecer de novo, para deixar o caminho livre para que ela voltasse para ele como Henrique. Era manipulação? Sim. Era cruel? Também. Mas Henrique estava desesperado, e homens desesperados fazem escolhas terríveis. O sábado chegou cinzento e frio. Mariana acordou com o estômago embrulhado. Trocou de roupa 3 vezes antes de finalmente escolher um vestido simples de cor de vinho que a mãe lhe tinha dado anos atrás. Prendeu o cabelo, passou um batom e pegou na bengala. Chamou um carro de aplicação que a levou até ao café. Quando entrou no estabelecimento, o cheiro a café fresco envolveu-a. Pediu ajuda ao empregado para encontrar uma mesa perto da janela. Sentou-se, o coração a bater tão forte que tinha a certeza de que todos ao redor podiam ouvi-lo. 3h15. 3h30. 3h45. Gabriel não apareceu. Mariana sentiu a decepção a crescer no peito como uma planta venenosa. Claro que ele não viria. Claro que era tudo uma mentira. Pegou na bengala, pronta para ir embora, quando ouviu passos apressados a aproximarem-se. Mariana? Ela congelou. Conhecia aquela voz, mas não era a voz que esperava. Era outra, uma que conhecia tão bem quanto a própria respiração. Henrique. Ele sentou-se na cadeira à frente dela, ofegante, como se tivesse corrido até ali. Eu posso explicar. Mariana sentiu a confusão a tomar conta. O que é que Henrique estava a fazer ali? Como é que ele sabia que ela estaria naquele lugar? Explicar o quê? Como sabias que eu estava aqui? Henrique respirou fundo. Era agora. Não havia mais volta. Ou contava a verdade, ou perdia-a para sempre. E de todas as coisas más que tinha feito, perder Mariana seria a única que não conseguiria suportar. Porque eu sou o Gabriel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana ficou imóvel, o rosto a perder toda a cor. Por um longo momento, não disse nada. Apenas processou aquelas 4 palavras que mudavam tudo. O quê? A voz dela saiu como um sussurro fraco, quase inaudível. Eu sou o Gabriel, Mariana. O homem com quem conversaste durante meses. O perfil na rede social. As mensagens. Tudo fui eu. Eu criei aquela identidade numa noite em que a solidão era insuportável demais. Não tinha intenção de conhecer ninguém de verdade, mas então encontrei-te, e pela primeira vez em anos senti algo. Algo que achei que nunca mais sentiria. Mariana levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. As pessoas ao redor olharam, mas ela não se importou. Sentiu as lágrimas a queimarem-lhe os olhos, a raiva e a dor a misturarem-se numa tempestade dentro do peito. Mentiste. Este tempo todo mentiste. Eu sei. E não tenho desculpa. Fui cobarde. Tinha medo de que, se soubesses quem eu realmente era, não quisesses nada comigo. Que só visses o dinheiro, o apelido, o império. Queria que me conhecesses como eu realmente sou. Sem as máscaras. Mariana abanou a cabeça, as lágrimas agora descerem livremente pelo rosto.
Não me deste escolha. Não me deste a oportunidade de decidir se queria conhecer-te de verdade. Manipulaste-me. Fizeste-me apaixonar por duas versões tuas sem saber que eram a mesma pessoa. Como achas que isso me faz sentir? Henrique levantou-se também, o desespero a transparecer na voz. Mariana, por favor, eu sei que errei, sei que não tenho o direito de pedir perdão, mas preciso que saibas que tudo o que senti foi real. Cada conversa, cada palavra, cada momento. Não foi mentira. O único engano foi o nome. Mas os meus sentimentos sempre foram verdadeiros. Mariana deu um passo para trás, criando distância entre eles. E a Amanda? Ela também sabia das tuas mentiras? Ou só começaste a mentir depois que ela se foi? A menção a Amanda foi como uma punhalada no peito de Henrique. Ele fechou os olhos, a dor do passado a misturar-se com a dor do presente. A Amanda não tem nada a ver com isto. Tem sim. Disseste que a perdeste, que nunca superaste. E agora queres que eu acredite que me amas de verdade. Como posso acreditar em qualquer coisa que dizes quando tudo foi construído sobre mentiras? Henrique não tinha resposta, porque ela estava certa. Tudo tinha sido construído sobre mentiras. E agora, a verdade estava a destruir as duas pessoas envolvidas. Mariana pegou na bengala e começou a sair do café. Henrique seguiu-a. Mariana, espera. Por favor, deixa-me levar-te a casa pelo menos. Não quero nada de ti, Henrique, ou Gabriel, ou seja lá quem realmente és. Só quero que me deixes em paz. Ela saiu para a rua e chamou um carro pela aplicação. Henrique ficou parado no passeio a vê-la ir embora. E pela segunda vez na vida, sentiu que tinha perdido alguém que amava. Só que desta vez a culpa era inteiramente sua. Nas semanas seguintes, Mariana fechou-se completamente. Não respondia a mensagens, não atendia chamadas, não abria a porta a ninguém. Passou os dias deitada na cama, a alternar entre choro e um vazio emocional que parecia não ter fim. Sentia-se idiota, sentia-se usada, sentia-se como uma peça num jogo cujas regras não entendia. Mas o pior de tudo era que, apesar da raiva, apesar da dor, apesar da traição, ainda sentia algo por ele. E isso deixava-a mais furiosa do que qualquer outra coisa. Porque como podia amar alguém que tinha mentido tão descaradamente? Como podia sentir falta de alguém que tinha manipulado os seus sentimentos? Henrique também não estava bem. Voltou a trancar-se na vivenda, recusando reuniões, ignorando telefonemas da empresa. Célia observava tudo com preocupação crescente. Um dia, não aguentou mais e invadiu o escritório onde ele passava os dias a beber e a lamentar-se. Precisa de parar com isto. Henrique mal levantou os olhos. Não tenho nada para parar, Célia. Já perdi tudo. A governanta sentou-se na cadeira, à frente da mesa, a expressão severa. Não perdeu tudo. Cometeu um erro grande, admito. Mas ainda tem a oportunidade de o consertar. Como? Ela não quer nem ouvir a minha voz. Odeia-me. E tem todo o direito. Célia inclinou-se para a frente, a voz mais suave. Ela não o odeia, Henrique. Está magoada. Há uma diferença. O ódio é frio, distante. A mágoa é quente, presente. E só se magoa quem ainda se importa. Henrique finalmente olhou para ela, uma centelha fraca de esperança nos olhos. E o que eu faço? Dê-lhe tempo. E quando ela estiver pronta, mostre que mudou. Não com palavras, com ações. Prove que o homem que ela conheceu tanto, como Gabriel quanto como Henrique, era real. Porque no fundo não importa o nome, importa quem você realmente é. Mas eu não sei quem sou, confessou Henrique, a voz a quebrar. Passei tanto tempo a fingir que me esqueci. Célia levantou-se e colocou a mão no ombro dele. Então este é o momento de descobrir, não por ela, por si. Enquanto isso, Mariana recebeu uma chamada inesperada. Era de uma organização que promovia apresentações musicais para pessoas com deficiência. Tinham ouvido falar dela através de uma indicação e queriam saber se ela teria interesse em participar num evento de beneficência. Cantaria para um público pequeno, mas significativo. Mariana hesitou.
Não se sentia pronta para expor a sua voz, a sua vulnerabilidade, a um público. Mas então pensou nas palavras da mãe. A sua mãe dizia sempre que a música era a forma mais honesta de existir. Que quando cantava, Mariana era completamente ela mesma, sem barreiras, sem medos. Aceitou. O evento seria num pequeno teatro no Chiado, dali a 2 semanas. Mariana passou os dias seguintes a ensaiar, a escolher músicas que falavam sobre dor, sobre recomeços, sobre a coragem de continuar mesmo quando tudo parecia perdido. Cantar era a sua forma de processar o que tinha acontecido, de transformar a dor em algo belo. O que Mariana não sabia era que Célia tinha sido quem fez a indicação e que tinha contado a Henrique sobre o evento. Não para que ele interferisse, mas para que tivesse a oportunidade de a ver, mesmo que de longe. De entender quem ela realmente era quando estava a ser completamente autêntica. Na noite do evento, o teatro estava lotado. Mariana esperava nos bastidores, o coração acelerado, as mãos suadas. Nunca tinha cantado para um público de verdade, nunca se tinha exposto daquela forma. Mas algo dentro dela sabia que precisava de fazer aquilo. Precisava de provar a si mesma que era mais do que as suas mágoas, mais do que as suas cicatrizes. Quando o seu nome foi chamado, subiu ao palco com a ajuda de uma produtora. Sentou-se no banquinho, ajustou o microfone e respirou fundo. A primeira música seria Travessia, do Milton Nascimento. Uma canção sobre caminhos, sobre buscas, sobre a esperança de chegar a algum lugar, mesmo quando o caminho é escuro. Quando começou a cantar, o teatro ficou em silêncio absoluto. A sua voz, carregada de toda a dor e toda a esperança que carregava, preencheu cada canto daquele espaço. As pessoas ouviam hipnotizadas, e no fundo do teatro, numa das últimas filas, Henrique ouvia com lágrimas a descerem-lhe pelo rosto. Era a mesma voz que tinha ouvido a cantarolar pelos corredores da vivenda. A mesma voz que tinha gravado às escondidas e ouvia nas madrugadas de insônia. Mas agora era diferente. Agora ela estava a cantar para o mundo. Estava a mostrar a sua alma a centenas de pessoas. E era a coisa mais corajosa que ele já tinha visto alguém fazer. Quando Mariana terminou a última música, o teatro explodiu em aplausos. Levantou-se, fez uma vênia tímida e saiu do palco com o coração ainda acelerado, mas mais leve do que tinha estado em semanas. Tinha conseguido. Tinha se permitido ser vista. E o mundo não tinha desmoronado. Nos bastidores, enquanto recebia os cumprimentos da organização, uma produtora aproximou-se. Mariana, há alguém que gostaria de falar consigo. Diz que é importante. Mariana sentiu o estômago a revirar. Sabia quem era antes mesmo de ouvir a voz. Mariana. Henrique estava ali, a poucos metros de distância. Ela podia sentir a presença dele como sempre sentia. Como se o corpo dela reconhecesse o dele mesmo sem o ver. O que estás a fazer aqui? Vim ouvir-te cantar. Vim ver-te a seres tu mesma. E foi a coisa mais linda que já testemunhei. Mariana abanou a cabeça, a raiva a voltar. Não tens o direito de estar aqui. Não tens o direito de aparecer na minha vida sempre que queres, eu sei. Mas precisava de te dizer algo. E se depois disto quiseres que eu desapareça para sempre, eu vou respeitar. Prometo. Mariana cruzou os braços, a postura defensiva. Então diz logo. Henrique respirou fundo, as palavras a saírem, com dificuldade. Eu menti-te, mas não sobre o que senti. Cada conversa que tivemos como Gabriel ou como Henrique foi real. Cada sentimento foi verdadeiro. Eu só escondi o nome porque tinha medo. Medo de que se soubesses quem eu era, não me darias uma oportunidade. E sei que isso é egoísta. Sei que devia ter confiado em ti. Mas estava tão habituado a ser visto apenas pelo que tenho, não pelo que sou, que me esqueci que existem pessoas capazes de enxergar para além disso. E tu és uma dessas pessoas. Sempre foste. Mariana sentiu os olhos a arder, mas não deixou as lágrimas caírem. E o que queres que eu faça com isso, Henrique? Que te perdoe? Que finja que não fui manipulada? Que aceite que está tudo bem teres brincado com os meus sentimentos?
Não quero que finjas nada. Só quero uma oportunidade de provar que posso ser melhor. Que posso ser o homem que tu mereces. Não o bilionário. Não o dono da vivenda. Só o Henrique. Só o homem que se apaixonou por ti porque o fizeste lembrar que ainda era possível sentir. Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Parte dela queria gritar, mandá-lo embora, cortar qualquer laço que ainda existisse. Mas outra parte, a parte que ainda guardava todos os momentos bons, todas as conversas, todos os beijos, queria acreditar. Queria dar uma oportunidade, mesmo sabendo que se podia magoar de novo. Eu preciso de tempo, disse finalmente. Preciso de espaço para entender o que realmente sinto, sem ti por perto, sem pressão, só eu e os meus pensamentos. Henrique assentiu, mesmo que cada fibra do seu ser gritasse para não a deixar ir. O tempo que precisares, estarei à espera. Mariana saiu do teatro naquela noite com o coração dividido entre a dor e a esperança. E Henrique voltou para a vivenda sabendo que tinha feito tudo o que podia. Agora só restava esperar e torcer para que o amor fosse mais forte do que as mentiras que quase o destruíram. As semanas que se seguiram foram as mais silenciosas da vida de Mariana. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de reflexões, de questionamentos, de um mergulho profundo em tudo o que tinha vivido nos últimos meses. Voltou à rotina de procurar empregos, mas agora havia algo diferente nela. Uma confiança que não existia antes. A apresentação no teatro tinha-lhe mostrado que era capaz de ser vista, de ser ouvida, de existir plenamente. E isso mudava tudo. Henrique respeitou o pedido de espaço. Não mandou mensagens, não ligou, não apareceu. Mas isso não significava que tinha desistido. Pelo contrário, pela primeira vez na vida começou a trabalhar em si mesmo. Procurou um terapeuta, algo que nunca tinha considerado necessário. Passou a frequentar as reuniões da empresa presencialmente, a reconectar-se com o mundo que tinha abandonado. E todas as noites, antes de dormir, ouvia a gravação da voz de Mariana a cantar. Era a sua forma de se lembrar por que estava a tentar ser melhor. Decélia observava as mudanças com satisfação discreta. Via Henrique a acordar mais cedo, a cuidar da aparência, a sorrir de vez em quando. Via um homem que estava a aprender a viver de novo, não por outra pessoa, mas por si mesmo. E torcia para que, quando Mariana estivesse pronta, ainda houvesse espaço para os dois tentarem de novo. Um mês após o evento no teatro, Mariana recebeu um convite inesperado. A organização que tinha promovido a sua apresentação queria que ela participasse numa série de concertos de beneficência por todo o centro de Portugal. Seria uma pequena digressão, 3 semanas a visitar cidades do interior. Mariana hesitou no início, mas então percebeu que aquilo era exatamente o que precisava. Distância, perspectiva, uma oportunidade de se descobrir longe de tudo o que aprendia ao passado. Aceitou. A digressão começou em Coimbra, depois passou por Aveiro, Viseu e várias outras cidades. Em cada lugar, Mariana cantava para plateias pequenas, mas emocionadas. Conheceu pessoas com histórias parecidas com a sua. Pessoas que também tinham aprendido a transformar a dor em arte. E a cada apresentação, sentia-se mais inteira, mais completa, mais dona da própria história. Foi numa dessas cidades, numa pequena estalagem na Serra da Estrela, que Mariana finalmente teve clareza sobre o que sentia. Estava sentada no quarto, depois de mais uma apresentação, quando percebeu que não tinha pensado em Henrique o dia todo. Pela primeira vez em meses, tinha passado horas inteiras sem que ele invadisse os seus pensamentos. E, estranhamente, isso não a aliviou. Isso a assustou. Porque percebeu que não pensar nele não significava que tinha deixado de o amar. Significava apenas que tinha aprendido a existir sem ele. Mas existir sem alguém não era o mesmo que não querer aquela pessoa na vida. Era apenas a prova de que seria capaz de sobreviver se as coisas não dessem certo. E talvez fosse isso que precisava de saber antes de tomar qualquer decisão. Pegou no telemóvel. Já não tinha o número dele guardado. Tinha-o apagado numa noite de raiva. Mas lembrava-se de cor. Discou antes que pudesse mudar de ideias.
Henrique estava numa reunião quando o telemóvel tocou. Viu o número desconhecido e normalmente não atenderia, mas algo o fez pressionar o botão verde. Estou? Olá, sou eu. O mundo de Henrique parou. Era ela. Depois de semanas de silêncio, era ela. Mariana, murmurou a voz carregada de emoção. Como estás? Estou bem. Diferente. Mas bem. Estou a viajar, a dar concertos, a descobrir quem sou quando não estou a tentar entender quem são as pessoas ao meu redor. Henrique fechou os olhos, um sorriso triste no rosto. Fico feliz por saber disso. Mereces descobrir-te. Mereces ser feliz. Houve uma pausa longa. Mariana respirou fundo antes de continuar. Liguei porque preciso de te dizer algo. Algo que descobri nestes dias longe. Henrique sentiu o coração a acelerar. Podes falar. Passei muito tempo com raiva de ti. Com raiva das mentiras, da manipulação, de me ter apaixonado por duas versões tuas, sem saber que eram a mesma pessoa. Mas quanto mais eu pensava, mais percebia que a raiva estava a esconder outra coisa. Medo. Medo de admitir que, apesar de tudo, ainda sinto algo por ti. E isso assustava-me porque sentia que, se admitisse, estaria a ser fraca. Estaria a aceitar ser enganada. Mas então entendi que amar alguém que cometeu erros não me faz fraca. Faz-me humana. Henrique sentiu os olhos a arder. Levantou-se da mesa de reunião e saiu da sala, ignorando os olhares curiosos dos executivos. Mariana, não fazes ideia do que essas palavras significam para mim. Espera, ainda não terminei. Não estou a dizer que te perdoo completamente. Não estou a dizer que está tudo bem. Porque não está. Magoaste-me de uma forma que vai levar tempo a cicatrizar. Mas estou a dizer que quero tentar. Quero ver se conseguimos construir algo real a partir dos escombros do que foi. Mas só se prometeres uma coisa. Qualquer coisa. Promete que não vais mais mentir. Não importa o quão difícil seja a verdade. Não importa o quanto aches que uma mentira me vai proteger. Promete que, a partir de agora, só haverá honestidade entre nós. Porque não consigo amar alguém em quem não confio, e preciso de confiar em ti. Henrique sentiu as lágrimas a descerem pelo rosto, algo que raramente acontecia. Eu prometo, Mariana, prometo que nunca mais te vou enganar. Prometo que vou passar o resto da vida a provar que mereço a tua confiança. Prometo que vou ser o homem que viste em mim, mesmo quando eu não conseguia ver em mim mesmo. Mariana sentiu as próprias lágrimas a caírem. Então, quando eu voltar, a gente conversa. De verdade. Sem máscaras. Sem perfis falsos. Só eu e tu. E vamos ver se conseguimos encontrar um caminho juntos. Quando voltas? Daqui a uma semana. A digressão acaba no domingo. Vou buscar-te à estação de autocarros. Mariana sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Está bem. Até para a semana, Henrique. Até para a semana, Mariana. Quando desligaram, ambos ficaram parados por longos minutos, a processar o que tinha acontecido. Uma segunda oportunidade. Uma oportunidade de recomeçar. Não era garantia de que daria certo, mas era uma possibilidade. E às vezes a possibilidade é tudo o que a gente precisa. A última semana da digressão passou rápido. Mariana cantou com mais emoção do que nunca. Cada música carregada de toda a jornada que tinha vivido. E quando finalmente entrou no autocarro de volta para Lisboa, sentiu uma mistura de ansiedade e esperança que a acompanhou durante toda a viagem. Henrique passou aquela semana a preparar tudo. Não queria fazer nada extravagante ou ostentatório. Queria apenas mostrar que tinha ouvido o que ela precisava. Simplicidade, verdade, presença genuína. Limpou pessoalmente o quarto que ela tinha usado na vivenda, encheu-o de pequenos detalhes que sabia que ela apreciaria. Livros em áudio que tinha descoberto que ela amava. Chás especiais. Uma viola nova caso ela quisesse aprender a tocar. Célia observava tudo com um sorriso discreto. Está nervoso, comentou numa tarde enquanto preparavam o jantar juntos. Aterrorizado, admitiu Henrique. E se ela chegar aqui e perceber que continua a ser a mesma pessoa que mentiu? E se não for suficiente? Célia colocou a mão no braço dele. Henrique, você já não é a mesma pessoa.
Viu mudar nas últimas semanas. Viu enfrentar os seus demônios, procurar ajuda, abrir-se ao mundo de novo. Isso importa. E se a Mariana não vir isso, então talvez não fosse para ser. Mas tenho a sensação de que ela vai ver, porque ela sempre o viu melhor do que você se via. No domingo, Henrique estava na estação de autocarros 2 horas antes do horário previsto de chegada. Andava de um lado para o outro, a verificar o telemóvel a cada minuto. Quando finalmente o autocarro chegou e as portas se abriram, sentiu o coração quase a sair pela boca. Mariana desceu com a mochila às costas e a bengala na mão. Tinha um ar diferente, mais confiante, mais leve, como se a viagem tivesse tirado um peso que carregava nos ombros. Henrique aproximou-se devagar. Mariana. Ela virou-se na direção da voz, um sorriso pequeno a surgir no rosto. Henrique. Ele guiou-a até ao carro, ajudando-a com a mochila. Durante o trajeto até a vivenda, conversaram sobre a digressão, sobre as cidades que ela tinha visitado, sobre as pessoas que tinha conhecido. Era uma conversa leve, cuidadosa, cheia de pausas significativas. Quando chegaram à vivenda, Mariana sentiu a familiaridade do lugar, o cheiro, os sons, a amplitude dos espaços. Era estranho estar de volta depois de tanto tempo longe. Célia esperava-os na porta, com um sorriso caloroso. Bem-vinda de volta, Mariana. Preparei o seu chá favorito. Mariana sentiu os olhos a arder. Aquela casa, aquelas pessoas, tinham se tornado importantes para ela de uma forma que não conseguia explicar completamente. Após o chá, Henrique levou-a até ao Jardim das Traseiras. Tinha preparado uma surpresa. Havia um pequeno palco montado com um microfone e uma coluna de som. — O que é isto? Perguntou Mariana. Henrique respirou fundo. — Deixaste-me ouvir-te cantar de longe no teatro. Mas eu gostaria de ouvir de perto. Só para mim. Se quiseres, claro. Mariana sentiu o coração a acelerar. Era um pedido simples, mas carregado de significado. Ele não estava a pedir para ela se apresentar. Estava a pedir para ser deixado entrar no mundo dela, de verdade. Subiu ao pequeno palco e ajustou o microfone. Pensou na música que cantaria. Tinha de ser algo que dissesse o que as palavras não conseguiam. Decidiu-se por Cajuína, do Caetano Veloso. Uma canção sobre o tempo, sobre as coisas que permanecem, sobre a beleza que existe mesmo no meio da dor. Quando começou a cantar, Henrique fechou os olhos e deixou-se levar. A voz dela enchia o jardim, enchia a casa, enchia os lugares vazios dentro dele que tinha aprendido a aceitar como permanentes. E pela primeira vez desde a perda de Amanda, sentiu que talvez fosse capaz de amar de novo, não da mesma forma, mas de uma forma nova, uma forma que honrava o passado, mas não era prisioneira dele. Quando Mariana terminou, houve silêncio. E então Henrique aplaudiu devagar, as lágrimas a descerem-lhe pelo rosto sem vergonha. Foi a coisa mais linda que já ouvi. Mariana desceu do palco e Henrique encontrou-a a meio do caminho. Ficaram parados, um diante do outro, o espaço entre eles carregado de tudo o que tinha sido e tudo o que ainda poderia ser. Mariana, preciso de te contar uma coisa, algo que nunca contei a ninguém. Ela assentiu à espera. Quando a Amanda partiu, eu morri com ela. Não literalmente, mas de todas as formas que importam. Parei de viver. Parei de sentir. Tranquei-me aqui e decidi que era mais seguro não arriscar de novo. E então tu apareceste. Primeiro como uma voz no ecrã, depois como uma presença real, e fizeste-me lembrar que ainda havia vida em mim, mas tive tanto medo de perder de novo que menti. Escondi quem eu era porque achei que assim seria mais seguro. Mas não. Foi. Só me fez perder-te de uma forma ainda mais dolorosa. E aprendi algo com isso. Aprendi que amar com medo não é amar de verdade. É apenas proteger-se. E eu não quero mais proteger-me. Quero arriscar. Quero sentir, mesmo que doa. Porque tu me ensinaste que a dor, pelo menos, prova que estamos vivos. Mariana sentiu as lágrimas a descerem. Aquelas eram as palavras que ela lhe tinha dito meses atrás, através de uma mensagem quando ele ainda era Gabriel. E ouvi-las de volta,
agora vindas do Henrique real, completo, vulnerável, significava tudo. Eu também tive medo, confessou ela. Medo de não ser suficiente. Medo de que me visses apenas como a rapariga cega que precisava de ajuda. Medo de que, quando a novidade passasse, percebesses que eu não era nada de especial. Mas então, entendi algo. Não importa como me vês. Importa como eu me vejo. E pela primeira vez na vida vejo-me inteira, completa, capaz. E se quiseres fazer parte desta vida, eu quero deixar-te entrar. Mas na verdade, sem jogos, sem mentiras. Henrique segurou o rosto dela entre as mãos, como tinha feito naquela primeira vez que a beijou. Sem jogos, sem mentiras, só a verdade. Mesmo quando magoa. E beijou-a. Foi um beijo diferente dos anteriores. Não tinha a urgência do desejo ou o desespero do medo de perder. Tinha algo mais profundo. Tinha a promessa de tentar, de construir, de ser real. Quando se afastaram, Mariana sorriu, um sorriso verdadeiro que lhe iluminou todo o rosto. Então vamos tentar. Mas devagar. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, concordou Henrique. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Mariana voltou a trabalhar na vivenda, mas agora não como empregada de limpeza. Henrique insistiu que ela não precisava de trabalhar, que ele cuidaria de tudo. Mas Mariana recusou. Queria a sua independência. Queria construir algo que fosse dela. Então começou a dar aulas de canto a crianças com deficiência visual numa ONG que Henrique ajudou a financiar. E descobriu que ensinar era tão gratificante quanto cantar. Henrique, por sua vez, começou a mudar a forma como comandava a empresa. Passou a envolver-se mais em projetos sociais, a usar a fortuna da família para fazer a diferença real. E sempre que tomava uma decisão importante, pedia a opinião de Mariana. Não porque ela soubesse sobre negócios, mas porque ela tinha uma forma de ver o mundo que o fazia pensar para além do lucro. Eles discutiam, claro. Havia dias em que as diferenças entre eles pareciam grandes demais. Dias em que Mariana sentia que não pertencia àquele mundo de luxo. Dias em que Henrique recaía em velhos hábitos de tentar resolver tudo com dinheiro. Mas conversavam sempre. Voltavam sempre um para o outro. Lembravam-se sempre da promessa. Verdade, mesmo quando magoa. Um ano depois daquela tarde no jardim, Henrique levou Mariana até ao quarto do terceiro andar. O quarto que tinha pertencido a ele e a Amanda. O quarto que estava trancado há anos. Respirou fundo antes de abrir a porta. Eu preciso de fazer isto. Preciso de deixar o passado ir. Não para esquecer, mas para a honrar da forma certa. Vivendo. Mariana segurou a mão dele enquanto entravam. Henrique descreveu cada objeto, cada fotografia, cada lembrança. E pela primeira vez desde a perda falou sobre Amanda sem dor. Falou com carinho, com gratidão, mas também com aceitação. Juntos começaram a embalar as coisas, não para deitar fora, mas para guardar com respeito. Para transformar aquele espaço em algo novo. Mariana sugeriu que se tornasse um estúdio de música, um lugar onde ela pudesse ensinar, onde pudessem fazer pequenas apresentações para crianças. Henrique amou a ideia. Levou meses a reformar o quarto, mas quando ficou pronto, era perfeito. Tinha isolamento acústico, instrumentos musicais, um piano de cauda que Henrique tinha comprado especialmente para Mariana aprender a tocar. E na parede, uma placa que dizia: "Para a Amanda, que me ensinou a amar, para a Mariana, que me ensinou a viver de novo." Mariana chorou quando Henrique lhe leu a placa, porque entendeu que não estava a competir com um fantasma. Estava a honrar uma memória enquanto construía algo novo. O pedido de casamento veio de forma simples. Numa noite qualquer, depois de um jantar preparado por eles, os dois na cozinha da vivenda. Sem plateia, sem grande produção. Apenas eles os dois, Dancélia, discretamente, a observar da porta. "Mariana, eu não tenho um anel caro. Não preparei um discurso elaborado, só tenho isto." Henrique pegou na mão dela e colocou-lhe algo. Era um anel simples, de prata, com uma pedra pequena. Pertenceu à minha avó,
A única pessoa da família que me ensinou que o valor das coisas não está no preço, mas no que elas representam. Quero passar o resto da vida a aprovar-te todos os dias que me escolheres. É a melhor decisão que eu já tomei. Queres casar comigo? Mariana segurou o anel, sentindo o peso da pergunta e a leveza da resposta. Sim. 1000 vezes sim. O casamento foi pequeno, numa capela simples no interior de Portugal. Estavam presentes apenas as pessoas que realmente importavam. Célia, que chorou durante toda a cerimônia. Alguns amigos de Mariana da ONG. Alguns executivos da empresa que Henrique tinha aprendido a ver como mais do que funcionários. E nas primeiras filas um lugar vazio com uma fotografia. Amanda. Porque ela também fazia parte daquela história. Mariana cantou durante a cerimônia. Cantou uma música que tinha composto especialmente para aquele dia. Falava sobre encontros, sobre segundas oportunidades, sobre o amor que não precisa de ser visto para ser real. E quando terminou, não havia um olho seco na capela. A vida depois do casamento não foi perfeita. Continuaram a ter os seus desafios, os seus conflitos, os seus momentos de dúvida, mas voltavam sempre à base: verdade, respeito e a vontade de tentar. Sempre. Mariana continuou a dar aulas, continuou a cantar, continuou a ser a voz que guiava crianças, cegas a descobrirem a sua própria luz. Henrique continuou a comandar a empresa, mas agora com um propósito que ia para além do lucro. Juntos, criaram uma fundação que ajudava pessoas com deficiência a encontrarem oportunidades de trabalho e expressão artística. E todas as noites antes de dormir, Henrique segurava a mão de Mariana e dizia: "Obrigado por me ensinares a viver de novo." E ela respondia: "Obrigado por me ensinares que eu sempre fui digna de ser amada." Porque no fim, era isso que ambos tinham aprendido: que o amor verdadeiro não precisa de perfeição, precisa de honestidade, precisa de coragem, precisa da vontade de ver o outro não como gostaríamos que fosse, mas como realmente é, com todas as falhas, com todas as cicatrizes, com toda a humanidade imperfeita e linda que nos torna quem somos. E quando Mariana cantava no estúdio, que um dia foi o quarto de luto de Henrique, ele parava o que estava a fazer e apenas ouvia. Ouvia a voz que tinha salvado a sua vida. A voz que tinha provado que mesmo nos lugares mais escuros ainda há espaço para a luz. Porque às vezes, a pessoa que nos salva não é quem nos tira da escuridão. É quem nos ensina que podemos existir nela e ainda assim brilhar. E assim, entre acertos e erros, entre verdades e vulnerabilidades, Mariana e Henrique construíram uma história que não precisou de ser perfeita para ser verdadeira. Uma história que começou com mentiras, mas se transformou na coisa mais honesta que ambos já tinham vivido. Uma história onde o amor não foi um conto de fadas, mas algo muito melhor. Foi real. Caros ouvintes, esperamos que a história de Mariana e Henrique tenha tocado o vosso coração. Se emocionaram com esta jornada de amor, perdão e recomeços, deixem o vosso gosto. Subscrevam o canal e contem nos comentários o que mais vos marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como esta, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Histórias sobre coragem, sobre segundas oportunidades, sobre a beleza de ser imperfeito e ainda assim digno de amor. Esperamos por vós no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com as vossas emoções e fazer-vos refletir sobre os mistérios do coração.